Começando aqui uma nova série de vídeos para trazer uma perspectiva diferente sobre os desafios e o momento do Brasil, falando da questão do trauma. Então vai ser uma sériezinha de três, começando aqui por falar um pouquinho de trauma e trauma coletivo. Eu, há mais de 10 anos, nas minhas práticas, comecei a estudar trauma na minha própria prática, entender o quanto os eventos que acontecem com a gente estão no nosso sistema nervoso e a implicação deles para as escolhas e para como a gente percebe a nossa realidade. E ao mesmo tempo, com um trabalho de constelações familiares e organizacionais. E cheguei no trabalho do Thomas Hubel, que tem estudado trauma coletivo como parte do trabalho dele. Ele, como alemão, começou a perceber um padrão de catarses quando ele começou a facilitar retiros na Alemanha que sempre chegavam no Holocausto e nas questões da guerra. E aí, estudando e olhando para isso, eu comecei a perceber a importância, e hoje, de alguma forma, está incorporado no meu trabalho e no meu olhar, essa questão do trauma coletivo. Existe hoje evidência em epigenética, que é a área da ciência que estuda como o contexto e o ambiente dispara elementos da nossa genética, que durante muito tempo estuda poluição, alimentação e as condições da primeira infância, e aí eles começaram a estudar trauma, e, e aí já existe fortes evidências do trauma, do que aconteceu com os nossos antepassados, afetando as nossas escolhas e os nossos comportamentos. Nesse contexto, então, que a gente vai fazer essa série, então, para a gente começar a pensar que, de alguma forma, tem um primeiro aspecto de honrar e sentir a força e a resiliência dos nossos antepassados, que, em função de todos os traumas, né, quem está aqui no Brasil, para além dos povos originários que foram submetidos e traumatizados, os africanos que foram escravizados, os europeus que fugiram de guerra, de fome, ou seja, está marcado no nosso DNA e está marcado na nossa, coletivamente, no nosso inconsciente, uma história traumática. Então, e de alguma forma o trauma não é ruim, ele é só uma resposta que o nosso sistema e que a nossa cultura encontrou para manter o fluxo de vida continuando, mas ao mesmo tempo ele limita o potencial. Então essa série vai ser para a gente entender trauma, então aqui é só uma primeira introdução. Trauma é um aspecto importante da nossa experiência do ser humano, ele não está no evento, está no sistema nervoso, ele acontece do ponto de vista individual com todos nós. Todos temos, alguns têm traumas de choque, que são eventos disruptivos, acidentes, mas todos temos traumas de desenvolvimento, temos experimentado de alguma forma falta de atenção, falta de cuidado, de alimentação na hora que a gente gostaria. Isso vai marcando no nosso sistema nervoso e ampliando para a ideia de trauma coletivo, que é como os nossos antepassados, gerações e gerações, ao mesmo tempo nos permitiram estar vivos nesse momento para a gente estar aqui, carregado desse trauma que vem para dentro do nosso sistema. Então a ideia é como é que a gente relaxa e descongela esses aspectos para abrir espaços para a gente expressar o nosso maior potencial de vida.